Olá, é um prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem. Aqui nós vamos falar sobre dicas de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então, o cuidado, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar físico e emocional é fundamental. Por isso que a gente busca temas que vai ajudar você aí no seu dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre a reabilitação e dificuldades após o AVC. Eu não poderia deixar de convidar o fisioterapeuta Davi José Dias, mestre em ciências da cirurgia, especialista em cardiorrespiratório, neurofuncional e reabilitação domiciliar e idealizador do método Supera. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Ariane. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, O Davi foi o nosso primeiro entrevistado do programa Viver Bem, Agora em agosto completamos 1 ano de programa, Davi. Olha só, parabéns por esse sucesso. Muito obrigada. E você não poderia deixar de estar aqui, Abriu o ano, então a gente já comemora o fechamento de 1 ano aí. Com certeza. Agradeço mais uma vez o convite. É sempre muito prazeroso estar aqui, levando informação. E foi sucesso, Davi? Na outra entrevista, inclusive, vai ficar salvo aí, tá, pessoal? No nosso YouTube, na playlist, que nós falamos sobre o método Supera, Que você criou esse método que é super bacana. Então, quem quiser saber mais, vai lá no nosso YouTube, tá? Que é @TV Todo Dia Oficial. Você clica lá na playlist, programa Viver Bem, e você vai buscar todos os programas lá, inclusive esse que o Davi esteve conosco, Davi? E, Davi, nós estávamos conversando, sobre o AVC, que infelizmente tem acometido muito mais pessoas que nem antigamente, E quais são as principais sequelas motoras de um paciente após apresentar o AVC? Sim, os números explodiram, De AVC a gente está tendo muitos casos e pacientes mais jovens apresentando a patologia. Quando se fala de sequelas, a gente depende muito do tipo de AVC que esse paciente foi acometido, da proporção que teve esse AVC no paciente. Então, tudo isso vai mostrando quais sequelas esse paciente terá ou não. Então, o local que acometeu, a extensão desse AVC, vai mostrar sequelas mais graves ou sequelas menos graves. Quando a gente fala de um AVC mais extenso, a gente tem sequelas mais graves, que pode levar aí a uma tetraplegia, isso é uma ausência de movimento desses pacientes, até uma síndrome do encarceramento, quando esse AVC atinge uma estrutura, por exemplo, o tronco cerebral, ou AVCs mais leves, onde a pessoa vai ter aí uma sequela num dos braços, que não atinge marcha, não atinge nada, e daí com a fisioterapia consegue reabilitar esse paciente, consegue reabilitar os movimentos, levando aí muito próximo da normalidade de antes do AVC. Tá. Para quem não sabe, AVC é o acidente vascular cerebral, Mas explica, Davi, para quem nos assiste, como que é, esse extravasamento aí. Isso. Antigamente, as pessoas conheciam o AVC como derrame. Sim. O que é o derrame? É o extravasamento de sangue dentro do cérebro, dentro da caixa craniana. Depois, a gente sabe que existem 2 tipos de AVC. O AVC isquêmico, que é aquele onde há uma obstrução dentro do sistema circulatório cerebral, há uma obstrução da passagem sanguínea, e aonde o sangue deixa de irrigar o cérebro, ali acontece uma morte daquele tecido. E com isso, as sequelas. Isso é o isquêmico. Então, é a falta de sangue naquela estrutura. O hemorrágico é quando há um extravasamento de sangue. Então, rompe uma artéria cerebral e aquele sangue que estava correndo por essa artéria, ele acaba extravasando na cavidade craniana do paciente. Então, além das sequelas que tem o próprio AVC, a própria toxicidade do sangue em contato com o tecido cerebral pode levar a sequelas. Então, pessoal, aí, gente que é da área da saúde, para nós é algo muito simples, mas é legal que o Davi explica para vocês de uma forma didática, justamente para vocês conhecerem e entenderem o que é, Davi? Porque às vezes a gente vê tanto nome complicado e a didática sendo simples consegue fazer com que as pessoas entendam, Isso é primordial. Para a pessoa entender o que um parente teve, o pai, a mãe,
a pessoa precisa entender da patologia. E a gente falando de uma forma simples, é muito mais fácil, né? Sim, com certeza. E até mesmo para o próprio paciente entender, né, Sim, o que está acontecendo. E qual é o papel da fisioterapia na recuperação pós-AVC, especialmente nos primeiros meses, Davi? Bom, a gente é suspeito para falar, né? Mas eu falo que a fisioterapia é essencial. Sim. Né? Eu tenho alguns pacientes com AVC que muitas vezes o único tratamento que necessita é a fisioterapia. Sim. Né? É o que precisa ser mais intenso. O paciente geralmente começa a fisioterapia já dentro do hospital. Né? Então, E é muito importante já no início. Muito importante, sim. Quanto mais precoce iniciar a fisioterapia, menos sequelas esse paciente vai apresentar no futuro, né? E melhor vai ser a evolução. Sim, a gente até brinca, né, Davi? A gente fala, não deixa para esperar, né? Tempo é vida. Então, médico prescreveu, vai ter a fisioterapia no hospital, mas foi para cá, depois eu vejo. Não, você já tem que sair do hospital com a sessão, né, de fisioterapia marcada para poder fazer, porque faz total diferença. E os primeiros meses, né, de reabilitação são aí os primordiais. Sim. Porque é nesses meses que a gente vai conseguir determinar e prevenir muita sequela. Por isso, né, que não pode esperar, né? Não que o paciente, passou de X meses, não tem mais jeito. Não, isso não existe. Isso é uma mentalidade que até teve já há algum tempo. Mas é importante a gente pontuar aqui como profissionais da área, né, Davi? É mito total. Não existe, né? Então, é necessário um tratamento bem intensivo nos primeiros meses, mas o tratamento ele perdura e depois de anos o paciente continua fazendo AVC, continua fazendo tratamento, e tendo melhora. Eu atendo uma paciente, ela tem 30 anos de AVC. Olha só. E até hoje ela faz Qual foi a idade dela quando aconteceu? 45. Nova. 45 anos. Tinha algum histórico? Nenhum. Bom, a família fala que naquela época acesso a médicos, acessos a exames eram mais restritos, né? Então foram descobrir uma hipertensão depois do AVC. Olha só. Né? Mas ela foi super adaptada, ela faz o trabalho dela de casa, ela fica grande parte do dia ainda sozinha, sempre ficou. A minha tia, irmã da minha mãe, ela teve o AVC. Com 20 e pouquinhos anos, 22, 23, olha que nova. Olha, muito nova também. E essa paciente, ela até hoje faz fisioterapia e a gente tem progresso. Olha que bacana, para você deve ser muito satisfatório, né? Muito. Ver a forma como você pegou ela e agora como que ela está evoluindo, sim, né? Sim, isso é muito gratificante, né? Sim, fora que ela percebe, né, a importância da reabilitação e da continuidade ao tratamento. Sim. Pessoas assim tendem a se beneficiar cada vez mais, né? Muito, muito. E, Davi, eu sei, né, das diferenças da reabilitação de um AVC isquêmico e hemorrágico, mas explica para quem nos assiste. Bom, o hemorrágico, ele acaba sendo um AVC mais grave, de maiores sequelas, né? Dá um exemplo de sequelas aí. Bom, paralisação de um dos lados, que a gente chama de hemiplegia, né? Sim. Ou, muitas vezes, só um lado, só um braço, né? Geralmente os pacientes com AVC isquêmico, hemorrágico, eles têm uma sequela maior. Pega então, braço, perna, né? Braço, perna, muitas vezes pega muito equilíbrio. Sim. Então, esse paciente ele vai ter uma dificuldade muito grande em se manter em pé, né? Fazer atividades simples. Esse paciente vai ser uma gravidade maior. E muitos pacientes hemorrágicos, eles evoluem a óbito ainda no hospital. Pela gravidade. Como eu falei anteriormente, a gente tem uma toxicidade do sangue. O próprio sangue faz mal para o cérebro. Então, essa período que o cérebro está exposto a esse sangue pode levar a óbito, com certeza. E os pacientes do AVC isquêmico são aqueles pacientes que a gente consegue tratar mais facilmente. As sequelas são menores. Então, tem a sequela, a hemiplegia, né, que é a sequela de um dos lados do corpo, só que esse paciente, através de exercício, através da neuroplasticidade, que a gente pode falar um pouquinho sobre ela também, através da neuroplasticidade, ele consegue reaprender os movimentos. Muitas vezes não com a mesma perfeição, com a mesma destreza,
mas muito próximo ao normal. Sim. Né? Então fica claro aí, né, as diferenças, né? E quando é isquêmico e hemorrágico, a forma de lidar e na reabilitação faz total diferença. Faz né, total Davi? diferença. E também cada paciente vai de acordo com o que ele plantou, não é, Davi? Sim. Se é obeso, se era sedentário, né? Se tem uma diabetes, tudo isso faz diferença, Sim. né? O estilo de vida anterior ao AVC reflete muito na reabilitação. E fala pra gente, né, Davi, igual você é um expert aí na parte de reabilitação, né, nesse foco aí também pro AVC, pode contar para quem nos assiste. Pacientes, você tem tanto aquele que era mais sedentário, né, que não cuidava tanto da saúde. Como que você vê a diferença dos dois, né? Na realização do exercício. Então, a gente percebe que um paciente que já é preparado, que já tinha uma musculatura preparada, para a gente realizar os exercícios depois, é muito mais fácil. Então, o lado que não foi atingido, por exemplo, pelo AVC, que não teve uma sequela, esse lado está muito mais preparado para a gente conseguir dar suporte ao lado plégico, né? Muito diferente de um paciente sedentário, muitas vezes com uma obesidade mórbida. Pouca massa muscular. Pouca força muscular. Então, isso tudo vai influenciar, sim, na reabilitação. Então, a importância de se fazer exercício antes, né, na vida, é essa. Porque caso a gente tenha alguma coisa, a gente vai estar muito mais preparado para passar por isso. E se reabilitar mais rápido, né? Muito mais rápido. Eu sempre falo aí, consórcio, né? A gente paga uma hora, vai ser contemplado. Você quer ser contemplado com o quê? Com saúde, qualidade de vida e bem-estar ou com dores, problemas crônicos, né? Sim. Então, é o plantar hoje para colher amanhã, né, Davi? Com certeza. Bacana. E hoje, Davi, quanto tempo, quantas sessões são feitas por semana? Tudo depende da gravidade e do tipo de AVC. Mas de praxe, o que os pacientes costumam fazer? Olha, eu costumo, com os meus pacientes, logo depois que saem do hospital, a gente fazer um grande intensivo. Então, nos primeiros meses, muitas vezes, se for possível até pela questão do paciente, fazer fisioterapia diariamente, de segunda a sexta, é essencial. Né? Ótimo. Davi, eu não tenho acesso à fisioterapia domiciliar, a clínica que eu vou é 2 vezes na semana só, agarre o que você tem. Quanto mais, melhor. Eu falo isso para os meus pacientes. Então me questionam assim, meu atendimento é domiciliar. Davi, eu consegui também uma clínica para fazer pelo convênio. Excelente. Eu posso ir? Eu falo, eu prefiro que você vá fazer qualquer coisa, uma caminhada, uma fisioterapia, do que ficar em casa. Exato. Sentado no sofá. Aproveita do que tem, use as ferramentas o máximo luta, possível. Né? O máximo possível é essencial. Legal. E nos primeiros meses mais intensivo e depois pode espaçar um pouco mais. Sim. Porque daí a gente já vai entrando numa fase de manutenção, uma fase que o período mais crítico já passou. Né? Então a gente consegue dar um descanso aí para esse paciente para reabilitação. E Davi, hoje o que você acha que causou o aumento do número de pessoas com AVC? Olha, a pandemia foi uma grande aliada. Né? A gente não sabe precisar se foi o próprio vírus do Covid, se foi algum fator externo, mas houveram aí um aumento de casos, e pessoas mais novas, pessoas né? novas. Isso que nós estávamos conversando, é uma coisa que antigamente a gente não via um número tão alarmante assim, né, Sim. Davi? Eu costumo dizer, eu sou fisioterapeuta há 20 anos, me formei há 20 anos. Nós dois, né? Sim. Estamos ficando velhos. Melhor não falar sobre isso, melhor não falar. E eu nunca tive um número tão grande de pacientes jovens com AVC como a gente teve agora pós-pandemia. Né? Tá bem a gente alarmante. tinha um ou outro paciente, mas era assim, abuso de drogas, uso de anabolizante, ou já era um paciente com uma obesidade mórbida, uma diabetes importante, uma dislipidemia. Depois da pandemia, isso acabou tomando uma outra proporção. Exato. Então, pacientes jovens, atletas que faziam meia maratona, acabaram apresentando AVC.
Então, é algo que realmente a gente precisa ficar atento, né, aos sinais, sintomas, fazer os exames de check-up, ter um acompanhamento de perto, porque ninguém, infelizmente, está livre de acontecer algo desse tipo. Não, ninguém. Vou chamar o intervalo. Na volta, a gente vai conhecer um pouco na prática como funciona a reabilitação pós-AVC. Aguardem. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Você que procura um estofado sob medida, com conforto e sofisticação, conte com Estofados Casa Moderna. Temos estofados à pronta entrega, cabeceira de cama, recamier, poltronas, tudo com variedade de cores para você. Quer mais? Fabricamos tudo isso sob medida, no formato manual ou eletrônico. Deixe a sua casa aconchegante para você e sua família, com Estofados Casa Moderna. Nós ficamos na Avenida Campos Sales, número 1000, no centro de Americana. Estofados Casa Moderna. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Voltamos do intervalo, falando um pouquinho sobre a reabilitação pós-AVC. Estamos aqui com o Davi Dias, fisioterapeuta, que trabalha aí, né, com a reabilitação domiciliar. E, Davi, fala um pouquinho para nós da sua atuação na prática. Nós temos imagens agora do seu atendimento. Conta um pouquinho para a gente como funciona. Sim. O atendimento no pós-AVC, ele vai buscar desse paciente a atividade normal de vida que ele já tinha antes da doença, antes da patologia, né? Então aqui a gente vê, é um paciente jovem, ele está aí realizando os exercícios, realizando exercício em bola, para equilíbrio, para melhorar o controle de tronco. A gente está tentando voltar aí a uma marcha autônoma, isso é, com a ajuda de uma bengala, para que ele consiga voltar às atividades de vida diária dele, né? Atividades de equilíbrio, de alongamento, de força. Então, tudo isso é primordial no atendimento do paciente com AVC. Que bacana. E é muito importante a gente fazer esse atendimento na casa, porque a gente consegue observar as dificuldades que esse paciente vai apresentar, né? Então, por exemplo, esse paciente do vídeo, ele mora numa casa sobradada. Então, a gente precisa conseguir fazer que ele suba e desça as escadas para acessar a casa toda de uma forma mais rápida, né? Então, a gente fazendo exercícios com degrau, com step, tudo isso vai ajudar a ele ter a autonomia que ele tinha antes, novamente. E, Davi, esse paciente, quanto tempo ele tem, né, que teve o AVC e o tempo que você está acompanhando ele? Esse paciente, ele saiu do hospital há um mês. Então, é um paciente bem recente de reabilitação.
Ele ficou mais de um mês internado, ele ficou traqueostomizado, ele ficou em UTI muito tempo. Nossa, e tá super Sim, bem, se ele veio recuperando para bem, casa, né, ele Davi? não se sustentava em pé, ele estava com sonda de alimentação, né? E foi um trabalho que a gente está fazendo bem intensivo e já estamos conseguindo a evolução com a marcha, já estamos conseguindo melhora de equilíbrio, porque ele não sustentava o tronco. Então, tudo isso a gente está conseguindo através da fisioterapia. Legal. E, Davi, como a família e os cuidadores podem colaborar no processo de reabilitação? Eu falo que isso é fundamental, né? Dar continuidade aí em tudo que é feito, né? Você comentou sobre as escadas, os cuidados. Como a família pode ajudar? É essencial. Eu falo que a reabilitação depende muito do fisioterapeuta, depende muito da família e depende muito do paciente. É um triângulo que não pode ser desunido, né, da família, dos cuidadores. Então, é essencial que os cuidadores, a família, tenham esse olhar de cuidado em cima do paciente. Sempre falo que eu deixo lição de casa, né? Então, o período que não faz fisioterapia, o dia que não faz fisioterapia, eu oriento os exercícios que esse cuidador pode fazer para o paciente. Eu faço questão que em todos os atendimentos o cuidador ou o familiar esteja junto comigo. Para quê? Para ele ir aprendendo, para ele ir fazendo, para ele ir vendo as dificuldades, né? E a gente trocando essa ideia. Saber a limitação, né? Até onde Sim, ir. o posicionamento. Então não é legal ficar sentado assim, é legal ficar sentado assado. Olha, quando for subir um degrau, primeiro sobe tal perna, para depois subir tal perna. E é fundamental essas orientações, né? Fundamental. E precisa. A gente precisa ter a colaboração. Porque senão não caminha junto, né? Não. Porque se for ver, o tempo que o fisioterapeuta fica com o paciente É muito pequeno tempo em relação ao curto, dia todo, né? Uma sessão de fisioterapia vai durar 50 minutos, 1 hora. Sim, Quantas horas tem no dia? exato. Né? Então, esse trabalho em conjunto entre cuidadores, família e fisioterapeuta é essencial. Bacana. E, Davi, quais são os sinais de alerta que indicam a necessidade urgente de atendimento para um possível AVC? Poxa, isso é muito importante. Porque o socorro no pós-AVC, o socorro rápido no pós-AVC, também vai refletir na reabilitação. Sim. E foi o que vocês aprenderam aqui com a gente, né? Sobre o hemorrágico, sangue no cérebro, onde pode contaminar, né? Ser tóxico aquele órgão, né? Então, assim, se tem alguma suspeita do paciente, se tem alguma perda de consciência, ou se percebe que esse paciente começa a ter um desvio de rima, que é puxar um lado da boca, dificuldade em piscar um dos olhos, peça para esse paciente erguer os 2 braços. Ah, não consegue, um braço não ergue, consegue só um, ou um ergue e o outro ergue menos. Tudo isso é sinal de alerta. Tá, então fala aqui para o pessoal, enfatiza esses Vamos lá. sinais. Sim. Então, o primeiro sinal que a gente deve observar é o desvio de rima, né? Quando um lado da boca acaba ficando mais torto, mais puxado do que o outro. Então, esse é um sinal de alerta. Pedir para o paciente falar algumas coisas. Coisas simples, por exemplo, Dona Maria, o sapato eu guardo na geladeira ou no guarda-roupa? Ou na sapateira? Né? Pedir para que ele faça, ou ela faça, movimentos bilaterais com os 2 braços. Se a gente vê uma diferença dessa movimentação, é sinal de alerta para esse paciente. Então, qualquer suspeita de alerta, serviço médico. Como eu falei, quanto mais rápido esse paciente for socorrido, maiores são as chances e menores são as sequelas. Então, viu algo diferente de movimentação, tanto facial quanto de membros, viu alguma diferença na consciência dessa pessoa, no raciocínio lógico, corre para o hospital. E não subestimar, né, Davi, os sintomas. Não Às vezes fala, subestime. não é nada. Eu sempre falo, pecar pelo excesso do que pela falta, né, Davi? Sempre. E quando levar esse paciente para o hospital, já chegar no hospital e falando, olha, eu acho que ele está tendo um AVC. Porque tem isso e isso que eu aprendi no programa Viver Bem. É isso aí. É Né? isso aí. Porque é isso que vai... Esse primeiro contato, esse primeiro socorro,
ele é essencial e primordial. E também, pessoal, ter a autoconsciência do corpo, né, Davi? A gente sabe quando alguma coisa não tá legal, a gente tem essa percepção, Sim, né? Então, muito. às vezes, a gente é negligente porque fala, uma dorzinha aqui, Uma né? dor de cabeça, um formigamento em mãos. Que não passa, tá frequente, uma dor no peito, algo assim, né? É Sim. sempre um sinal de alerta, né, Davi? Com certeza. E precisa ser investigado. Sim, buscar por atendimento correto, né? E ser muito preciso, né? Chegou na consulta, já fala, olha, eu estou sentindo isso, eu percebi isso, não tá legal assim, porque ajuda o profissional da saúde a também agir no momento correto, né, Davi? Sim, sim. E outra coisa, Davi, você pode compartilhar com a gente um caso seu que fez diferença na sua vida de um paciente pós-AVC? Porque muitos pensam que o quê? Paciente neurológico não vai melhorar, Sim. se melhorar é pouca coisa, já é aquela coisa, olha, vai ser assim, não espere grandes surpresas. E a gente que trabalha com isso sabe que não, né, Sim, Davi? sim. Conta um case de sucesso seu para nós. Eu costumo falar para meus pacientes que diagnóstico não é sentença. Né? Então, a partir do momento que tem um diagnóstico, a gente vai trabalhar para o melhor. E eu costumo falar que no meu vocabulário não existe a palavra desistir. Exato. E O não fisioterapeuta existe, carrega isso no peito, né? e não Davi? existe o impossível. Sim, Né? Tem aquela célebre frase que fala, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. exato. E realmente é isso. E esses casos, né, que deixam a gente super satisfeitos e acaba até emocionando a gente de ver a evolução, a gente tem alguns no decorrer da vida. Né? Que é um Mas presente para nós, né? Um que me marca muito, paciente jovem, 41 anos, estava assim, no auge da carreira dele, trabalhava numa multinacional, trabalhava muito, conquistando a vida, e ele teve um AVC isquêmico. Totalmente inesperado, ele foi socorrido, ele precisou fazer uma craniectomia, que é a cirurgia para retirada do coágulo, né? Então, tirou uma parte da calota craniana, e depois ele teve que fazer uma cirurgia para recolocar a calota de titânio. Ela fica congelada. Isso. O dele Nossa, até você utilizou. precisou fazer uma prótese. Olha só. Não ficou preservada. E um paciente gravíssimo também, chegou em casa sem mexer o lado direito, nada do lado direito, ele conseguia mexer, não tinha controle de tronco. E depois de muita fisioterapia, muito trabalho, ele fazia também fisioterapia diariamente. A gente começou a ter progressos, evoluímos com uma marcha bem dificultosa, claudicante, com bengala. Foi conseguindo tirar a bengala, fomos trabalhando depois a questão da mão, de coordenação. E ele era destro? Sim, sim. Que isso dificulta mais ainda. E esse paciente, ele voltou plenamente, assim, lógico, uma ou outra sequela de coordenação, ele ficou. Mas depois de 2 anos, Olha só. ele conseguiu voltar ao trabalho. Que Ele bacana. voltou a assumir o cargo de liderança que ele tinha nessa multinacional. E é um cara que está pronto para a Só vida. quem não conhece não vai nem perceber, né, as sequelas que ele apresenta hoje. Não vai nem perceber. Olha que E daí da bacana. fisioterapia a gente fez a alta para a academia. Legal. Né? Então a gente fez esse trabalho de transição de fisioterapia para a academia, eu acompanhava ele Legal. junto com o personal Já na entrava, né, o academia. trabalho multidisciplinar. Sim. E é um caso que a gente sempre lembra, sempre quando eu penso em AVC, eu lembro desse paciente que Se recuperou. se recuperou. E como eu falo, o diagnóstico não é sentença. A pessoa não pode se basear no vizinho, no primo, no tio, no amigo, porque existem vários tipos de AVC, existem vários tipos de comprometimento. Cada voltinha que o cérebro tem, se pega 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, Já o AVC diferencia já cada diferencia a sequela e cada caso. E é importante a gente falar, né, Davi, a importância, né, do cuidado pós-AVC, a reabilitação, porque é o que faz total diferença. Com Às vezes certeza. as pessoas se baseiam por alguém que não teve uma evolução a qual imaginava, Sim. ou achou que ia se recuperar mais rápido, né? Todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem, né, a sua especificação ali dentro do quadro, né?
né? Sim. Mas é importante a gente falar sobre os benefícios, sim, da fisioterapia. Sim. Infelizmente, tem muitas pessoas que focam fisioterapia como massagem, ou exercício com bolinha, ou choquinho. Conta pra gente, Davi, especifica, né? A gente é suspeito em falar, mas nós trabalhamos com o que nós amamos e realmente vemos os resultados dia após dia. Mas a importância do fisioterapeuta lá, eu já tive pacientes, né, que chegou a comentar, eu pegava o exercício na internet e fazia. Isso está acontecendo muito. E olha, e é uma coisa tão absurda isso, que eu já vi casos do próprio médico. Eu vi recentemente de um colega que compartilhou que o médico escreveu no receituário fisioterapia online, aonde o próprio médico passava um link do YouTube e pedia para que a família reproduzisse aquilo que via na internet. Isso é inaceitável. Isso não existe. Precisa da mão, precisa do profissional. Do olhar, do posicionamento, sim, né? E a fisioterapia bem feita é o que vai diferenciar da evolução desse paciente. E existem profissionais, né, de todo tipo, né, pessoal? Então, assim, é importante vocês pesquisarem quem é o profissional, né, e entender, né, se esse profissional ele está se especializando na área, né? Perguntar para o próprio, né, paciente, falar, olha, pega lá, qual que é, né, Davi? Quem que faz sessão com você? Sim. Né? Eu queria conversar, sim, trocar um feedback, ou até mesmo pro profissional e falar, olha, você tem algum paciente? Me fala um case de sucesso seu, não é? Até as redes sociais. Sim, né? Hoje é uma ferramenta para a gente pesquisar, né, Davi? Que é onde você pode observar o trabalho daquele profissional, sim, né? Ver a atuação. E isso é muito importante. Pesquisar com quem você está sendo atendido. Tem até o site do CREFITO, né, que é o nosso conselho regional, nosso conselho de classe. Pode fazer as pesquisas. Se você entrar no site do CREFITO e colocar o nome do fisioterapeuta, você já vai ver se é um fisioterapeuta credenciado do CREFITO, se é especialista, tudo isso vai estar lá discriminado. Então é importante isso, né? Você se apegar a profissionais, né, que buscam, né, ter esse olhar, estudar, acompanhar, né, porque faz total diferença. Não é a fisioterapia que não dá resultado, né? Vai o envolvimento profissional, família, paciente, o comprometimento que vai ter para essa reabilitação, né, Davi? Com certeza. Esse tema dá papo para vários programas, né, Davi? Com certeza. E muito bacana ter você aqui com a gente. Passa, Davi, para nós, telefone, Instagram, para quem quiser entrar em contato com você, conhecer o seu trabalho, passa para nós. Bom, vamos lá. Se quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, pode acessar o meu Instagram, que é @ft.davidias. Eu costumo sempre deixar vídeos dos meus atendimentos. Pode me chamar por lá também, se tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar, eu procuro responder com agilidade as mensagens por lá. E também vou deixar aqui o meu telefone de contato, que o DDD é 19 e o número 982320029. Pode chamar também pelo WhatsApp, que a gente vai conversando na medida do possível. Será um prazer atender aqui os espectadores do programa. E com certeza vocês vão estar em excelentes mãos aí, né? Eu acompanho o trabalho da Via nesses 20 anos aí, somos amigos, né? Sim, e profissionais de área. Então, com certeza, aqui no programa Viver Bem, a gente escolhe profissionais que têm esse olhar, né? Esse acolhimento, esse olhar profissional, verdadeiro e que realmente trabalhe com amor, né, Davi? Com certeza. Então, assim, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de voltar ao programa Viver Bem e compartilhar todas essas informações conosco. Muito obrigado, estarei sempre à disposição. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E você aí que gostou do programa e gostaria de encaminhar para um amigo ou uma amiga, alguém que esteja precisando desse conteúdo, você pode encaminhar através do nosso link aqui do YouTube, que é o @TV Todo Dia Oficial. Você vai clicar na playlist, vai lá, Programa Viver Bem, você vai ter todos os nossos programas e inclusive esse. E o Programa Viver Bem, ele é feito para vocês. Então, se você quiser dar uma dica, sugestão, perguntar algo, você tem um contato direto comigo, que é através do meu Instagram, que é o @DRA
@Ariane dos Reis. Lá eu compartilho dicas sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, sobre temas aí que estejam em alta, e lá você pode falar diretamente comigo. Então vai ser um prazer falar com vocês, receber dicas e sugestões aqui para o programa Viver Bem, pois ele é feito para vocês. Um forte abraço e até o próximo programa.